Cara, que coisa doida. Eu vou fazer um comentário aqui no meio. Eu não sei se tem a ver com o que você vai dar continuidade, mas eu sigo muitos formadores de opinião, muitos influencers, né? E uma coisa que está sendo fantástica é a quantidade de profissionais que são chamados nômades digital que estão indo morar em Bali. Então, é uma região do planeta absurdamente linda e esses caras trabalham em empresas na Europa, nos Estados Unidos, e eles conseguem fazer isso via internet, ou eles são criadores de conteúdo, etc, etc, etc. E aí eu engancho com a experiência que a gente teve na pandemia de muitas empresas abrirem o home office. E aí viu que diminuiu a poluição nas grandes cidades, que os peixes voltaram para Veneza, etc, etc, etc. Então, será que somente diante de catástrofes, que nem ontem teve um terremoto no Japão, aí mandaram todo mundo ficar em casa por causa da possibilidade de tsunami. Será que o ser humano ele precisa sofrer catástrofes para poder acordar que é muito mais inteligente seguir esse modelo, né? Exato, e tem alguns agravantes também, né, cara? Porque nada é absoluto, tudo é relativo. Tudo pode ser uma coisa, pode ser outra, tá? Eu vou dar alguns contextos aqui. Minha opinião, e não é só minha, na verdade, a opinião que eu formei com base em outras pessoas, né? Não vou conseguir citar agora porque é bem amplamente difundido por algumas pessoas, mas eu não vou citar, eu não vou saber citar agora, mas vou jogar o raciocínio e a gente constrói junto, tá? A premissa do capitalismo é geração de lucro. Para gerar lucro, você tem que vender mais, ou então você tem que ganhar em volume. De alguma forma, você tem que otimizar o quanto você está ganhando dinheiro, e ganhar dinheiro envolve gerar demanda. Então, você tem, por exemplo, algo que é chamado de obsolescência programada. Ou seja, mas por que a batedeira da minha avó durou 40 anos e a minha dura 3? Porque ela foi construída para durar 3. E se ela durasse 40 anos, você ficaria 40 anos sem comprar batedeira. E aí as indústrias de batedeira teriam um problema. Então você tem uma obsolescência programada que é tanto em termos de engenharia, ela já é projetada para não durar muito, quanto de percepção. Ou seja, se você tem uma situação na qual eu falo que você está vestido tal tipo de roupa, você está totalmente fora, sei lá, da moda, cara, eu quero estar na moda, então essa roupa não me serve mais, ou esse celular não me serve mais, ou esse qualquer coisa não me serve mais. Então, se eu não destruo o valor do bem, quebrando ele, não quebrando, né, mas fazendo com que ele tenha uma vida útil menor, eu destruo o valor do bem com base na tua percepção de que aquilo não faz mais sentido, não tem mais valor. Por quê? Porque eu quero gerar necessidade de demanda, tá? Então, o capitalismo é difícil a gente conceber um mundo sustentável num sistema capitalista. Por quê? Porque é totalmente o oposto do que a gente precisa. A gente precisa de uma situação onde a gente tenha utilização mais racional e menor de recursos. É o que não acontece no modelo de vida capitalista. Então existe essa questão nessa interface política, social, que é um problema complexo. Não é uma coisa que você vamos fazer tal coisa. Não é assim, é complexo. O primeiro problema desse, que é uma discussão que eu tive desde o começo na faculdade de administração, é a história do crescimento. A empresa sempre tem que crescer, sempre tem que crescer. Eu discordo, porque é impossível você só crescer. Existe um limitador. Qual é? Eu não sei. Não sei qual é esse limitador. Mas eu entendo que só crescer é impossível. Vai chegar uma hora que eu produzo mais carros do que eu consigo vender. Exato. Então vai chegar um teto de tudo. A dinâmica natural é essa. Se você explode uma população, você dizima a outra. E aí a população que explodiu,
ela vai ser dizimada também, porque não vai ter, sei lá, o bicho que ela come, por exemplo. Então, assim, a dinâmica natural tem isso. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente falou de reconexão, a gente falou de percepção. Eu falei isso pra gente entender que a gente tá envolvido, a gente tá em uma realidade cuja lógica, ela dificulta essa reconexão. Ela dificulta esse pensamento sistêmico. Por quê? Porque para eu ganhar, você tem que perder. Então, como que a gente consegue trabalhar numa filosofia sistêmica, biomimética, se existe o ganha e perde? Entendeu? Então, o grande desafio que a gente tem de mentalidade, de reconexão, não é só, tipo, parar numa praça. É a gente entender que a engrenagem, né, o sistema que a gente está submetido enquanto sociedade, ele não é adequado para o que a gente precisa fazer. Ele não é suficiente para o mundo que a gente precisa ter. Né? É fato. Não dá para todo mundo ser os Estados Unidos, não dá para todo mundo ser a China, não dá. E outra, se todo mundo fosse Estados Unidos e a China, Estados Unidos e China não seriam Estados Unidos e China. Sim, a gente podia ser todo mundo Nova Zelândia, tava ótimo. Mas ninguém quer ser isso. Então, assim, nesse sentido, a reconexão acaba sendo prejudicada por esse sistema, e não só pelo sistema, mas por alguma coisa que não está fora, mas está dentro, tá? Que é um pouco dessa mentalidade. Então,